além das grades e atrás dos muros. Dentro da cidade de Crossroads, Moira olhou para os companheiros com quem ela havia fugido. Não temos muito tempo. Ela disse a eles em um sussurro abafado e apressado. As pessoas estarão fora de casa em breve, e não tenho ideia do que diabos fazer a seguir. Improvisar totalmente. Só pode ir até certo ponto. Um homem que ela conhecia vagamente pelo apelido de Rascal, tanto por sua predileção por brincadeiras quanto por seu gosto por flertes, ele era um homem bonito e infantil à sua maneira, com um pequeno sorriso torto que poderia fazer até mesmo a declaração mais lasciva, passar de sedutora, para provocar risadas absurdas. Talvez sim, mas isso nos trouxe até aqui, mas e agora? Moira perguntou. Agora vamos sair dessa porcaria e desaparecer de vista. Idealmente, sairemos da cidade e voltaremos para nossas próprias linhas, mas por enquanto precisamos sair dessas roupas. Ele disse e Moira olhou para ele incrédula. Não é o que quero dizer. Ele disse com um sorriso malicioso. Quer dizer, ainda parecemos prisioneiros, vamos, siga-me. Ele disse, e saiu correndo das sombras. O que você tem em mente? Moira perguntou, seguindo logo atrás dele. Apesar de toda sua aparência infantil e atitude libertina, Rascal era um pensador rápido e adaptável que mais de uma vez provou sua versatilidade. Ele riu. Se este fosse um livro horrível, encontraríamos convenientemente um conjunto de roupas para cada um de nós pendurado em um varal, porque as áreas residenciais ficam sempre próximas aos centros administrativos e prisões. Mas não fazemos parte de nenhuma história estúpida, então o que você tem em mente? Ela perguntou. Estamos perto de onde um grupo de soldados trabalha, e o que os soldados e guardas gostam de fazer? Ele perguntou retoricamente. Eles gostam de visitar prostitutas. Moira disse enfaticamente. Mas se você acha que vou correr pela Crossroads com isso saltando para distraí-los, você está maluco. Moira olhou para o resto deles. E não digam nada. Em vez disso, eles riram. Ok, sim, isso, mas quero dizer bebida. Dê-me sua espada. Rascal disse suavemente, e ela relutantemente desistiu enquanto eles o seguiam. Não demorou muito para encontrar uma taverna, e quando encontraram uma, Rascal fez com que todos se escondessem do outro lado da rua nas sombras. O que vestiriam era indeterminado, mas havia razão suficiente para que escolhessem outras roupas em vez disso que estavam usando. O próprio Rascal entrou em outro beco e se disfarçou de bêbado desmaiado. O primeiro a passar nem percebeu. Moira observou impressionada enquanto seu plano se desenrolava. Ele simplesmente se levantou, cobriu a boca de seu alvo e então puxou a cabeça para trás e o atingiu com o punho da lâmina. O homem desabou. Rascal rapidamente trocou de roupa com ele e enfiou o homem inconsciente em um barril próximo. Moira sorriu e olhou para seus companheiros. Ela não precisava ver seus rostos para saber que eles estavam sorrindo de volta para ela. Foi para sua surpresa que Rascal abandonou o beco e voltou. O quê? Somos mais, por que você voltou? Ela perguntou. Não posso atingir vários no mesmo lugar, e não tem nenhum outro lugar para esconder os corpos, apenas aquele barril. Se houvesse mais opções eu ficaria, mas precisamos de outro lugar. Mas não se preocupe, haverá vários outros lugares, posso prometer isso. Rascal disse, e então piscou para Moira. Não posso prometer que encontraremos algo que combine com você, mas posso prometer que tentarei não insultá-la, apertando demais. Moira esfregou a têmpora e balançou a cabeça. Como diabos eu fiquei com você? Ela resmungou exasperada. Pura sorte? Ele adivinhou com um encolher de ombros e um sorriso infantil. Idiota! Ela disse com uma risada, e então todos eles começaram a se arrastar atrás dele enquanto Rascal avançava pela rua, agarrando-se às sombras, arrastando coisas para fora, e era quase desnecessário graças à hora agora muito tardia que estava rapidamente se tornando. Muito cedo, mas as chances não eram algo que eles estivessem preparados para aproveitar. Rascal encontrou outro local exatamente como esperado, e novamente ele esperou até que alguém de tamanho adequado saísse. Então ele bateu na cabeça do homem depois de brincar de estar caído bêbado. Por sorte, este lugar tinha vários barris, então ele foi capaz para vestir a maior parte do resto do grupo da mesma maneira. Quando eles começaram a se mover para o próximo estabelecimento, Moira perguntou: por que você está deixando eles viverem?
Matá-los não seria mais fácil? Ela questionou com um tom de voz curioso. Ela sabia que Haskell não se intimidava com a violência. Porque eu quero que eles sejam capturados, é claro. Haskell respondeu. Eles saberão que escapamos, mas se encontrarem os corpos, inundarão a cidade com guardas para nos procurar, mas se capturarem esses homens por engano, a caçada terminará em horas, talvez em alguns dias. Eles simplesmente os matarão e nossos problemas serão resolvidos. Faz sentido. Mananak sussurrou e acariciou a barba. Ele era relativamente baixo comparado ao resto deles, mas pelo menos era robusto de corpo. O seu pode demorar um pouco mais, e prefiro não atacar uma criança se puder evitar. Haskell disse, olhando para Mananak com um sorriso. Venha aqui e diga isso. Ele disse com falsa raiva do alto Haskell, balançando os punhos no ar. Houve uma risada baixa. Moira? Perguntou Haskell. Onde está Melkan? A última vez que vi ele estava com você. Moira baixou o olhar e contou a história de sua troca de lugar com ela. Merda. Ele disse. Isso complicará as coisas. Ele disse, e Moira olhou para ele com curiosidade. Ela estava prestes a perguntar o que ele queria dizer, mas não teve oportunidade. Quando encontraram outro lugar, Haskell correu para uma posição favorável e repetiu o ato. Essa foi uma parte que ele não gostou. Os dois últimos homens foram fáceis e estavam todos equipados, mas ainda restava Moira. Ela não podia ficar com seu uniforme de guarda, e a teocracia Slane era um lugar conservador, as mulheres raramente se vestiam como homens. Ele se levantou e esperou até que uma mulher que parecia mais, ou menos do tamanho de Moira passasse. Ele estendeu a mão, agarrou-a pelos cabelos e arrastou-a para o beco. Ela abriu a boca para gritar apenas para ele cobri-la enquanto passava o braço ao redor dela. Ele inclinou a cabeça para trás e sussurrou. Sinto muito. Então ele ergueu a lâmina e passou-a pela garganta dela. O rosto dele estava próximo, ele podia ver o terror branco nos olhos dela. Ela tentava freneticamente puxar o braço dele para longe dela. Ela chutou e chorou gritos abafados, mas à medida que o sangue de sua vida jorrou para longe dela, sua luta começou a desaparecer e Haskell a deixou cair mole. Seus camaradas mal podiam acreditar no que viam. Ele acenou para eles e olhou para Moira. Vista-se. Ele disse sem rodeios. Vamos ficar de olho, não coloque suas roupas nela. Ele disse. Moira ficou muda quando eles se posicionaram de costas para ela. Ela olhou para a mulher. As duas poderiam ser primas, se não irmãs. A semelhança era estranha, exceto pela cor do cabelo. A voz de Haskell tinha sido igualmente estranha. Quase tudo que ele disse foi com uma piada, ou uma risada, mas naquele momento foi duro e áspero. Droga! Ela amaldiçoou e tirou suas roupas e a do cadáver. Então vestiu as roupas da morta. Ficou quase perfeito, mesmo que fosse um corte um pouco mais baixo do que Moira teria escolhido para si mesma. Está pronta? Perguntou Haskell. Sim. Moira disse, olhando para as costas que lhe foram apresentadas. Ok, bom. Haskell disse e acrescentou. A próxima parte será desagradável. Desagradável? Como? Um de seus camaradas perguntou. Como nojento e desagradável. Haskell disse, olhando para quem havia falado, era Romari, um homem gentil por temperamento, com um rosto que tinha o dobro de sua idade real de 20 e poucos anos, uma cabeça careca e uma expressão perpetuamente azeda que desmentia sua energia em circunstâncias terríveis. Sinta-se à vontade para desviar o olhar. Haskell disse gentilmente. Ele então voltou para o cadáver e mutilou rapidamente as orelhas da morta, pegou as partes cortadas e envolveu-o em um pano sujo que encontrou no chão, e Moira empalideceu, assim como seus companheiros. O que você está fazendo? Romari perguntou com uma voz baixa de horror. Ela é loira. Se as orelhas estiverem mutiladas, há uma pequena chance de que eles simplesmente presumam que alguém fez sexo com uma escrava elfa, a matou e abandonou seu corpo em vez de descartá-lo adequadamente. Isso acontece às vezes. Eu imagino que ninguém vai olhar muito de perto para isso. Em alguns dias, ela pode ser denunciada como desaparecida por alguém, mas não é provável que alguém estabeleça uma conexão entre quem quer que ela tenha sido em vida e um escravo elfo morto jogado nu em um beco. A voz de Haskell era sombria e cheia de ódio. Como você sabe disso? Moira perguntou enquanto ele limpava a lâmina no cabelo da falsa elfa.
para aumentar o realismo. Não há tempo agora, temos que nos mover, mas mais uma coisa. Ele disse, e bateu no corpo algumas vezes para deixar marcas desagradáveis em vários lugares. Se tivermos sorte, ninguém vai olhar muito de perto e perceber que foi feito depois que ela já estava morta. Ele disse, então arrastou o cadáver para dentro do beco e cobriu-o com lixo que estava espalhado para fazer parecer que foi jogado com ela. Moira olhou para Haskell com algo entre fascínio e horror enquanto ele trabalhava. Ela olhou para o resto de seus companheiros, eles tinham expressões semelhantes em seus próprios rostos. Vamos! Haskell disse, e correu pelo beco e saiu do outro lado da rua. O resto, relutantemente seguiu enquanto Moira enfiava as roupas de guarda da prisão que ela usava em um saco velho e mofado que ela pegou do chão. Ela mordeu o lábio com tristeza. Haskell teria muito o que explicar na primeira oportunidade. Estrada para Kami Miyako. Malcolm estava cansado. A carruagem em que ele viajava era claramente destinada a prisioneiros, e ele estava sozinho dentro dela. Quem a construiu não tinha o conforto em mente, havia muitas correntes e elas o prenderam em vários pontos, deixando-o com pouco espaço para se movimentar. As paredes eram revestidas de metal e não deixavam nada para olhar, ele nem tinha um guarda lá dentro para conversar, ele estava sozinho. Ele supôs que isso era bom. Quanto mais isolado ele estivesse, menor seria a probabilidade de alguém perceber que havia pegado a pessoa errada. Mas ainda assim, ele estava entediado. Moira, por favor, fique bem? Ele sussurrou para o ar vazio e viciado em seu confinamento. Ele tentou se ajustar, as correntes chacoalharam um pouco, mas ele não conseguiu se mover do jeito que queria. Não pense em coceira. Ele disse em voz alta, só para que houvesse uma voz no compartimento vazio. Não pense em coceira, não pense em coceira. Caramba! Ele gemeu, ele estava com coceira. Ele tentou alcançá-la, mas não conseguiu se mover o suficiente, a coceira piorou. Ele lutou e se contorceu e tentou coçar a coceira atrás do joelho contra o banco em que estava sentado, mas as correntes de ferro eram mais fortes do que ele e coçar não era uma opção. Foi um alívio quando, horas depois, a carruagem finalmente parou e a porta se abriu. Um homem de aparência corpulenta enfiou a cabeça. O que há com toda essa confusão? Você não pode estar tentando escapar, pode? Ele perguntou com um grunhido. Malcolm balançou a cabeça. Não. Estou com uma coceira atrás do joelho e não consigo coçá-lo e isso está me deixando louco. Ele disse enfaticamente e continuou tentando coçar. O motorista careca pareceu atordoado por um momento, mas ao ver o movimento e ouvir o barulho percebeu que Malcolm estava dizendo a verdade e começou a rir. Mantenha sua perna aí, o mais longe que puder. Malcolm parecia duvidoso, mas desesperado. Esticou a perna, o motorista desembainhou a espada e colocou-a atrás da perna de Malcolm. Não. Não, por favor. Não. Não corte. Por favor, não faça isso. Vou ficar quieto, eu só. Ele gritou, olhando para o motorista com terror abjeto. Apenas para sentir um alívio repentino quando o fio da espada raspou para cima e para baixo na parte de trás de sua perna, coçando. Eu não sou um monstro, apenas um motorista, mas uma vez quebrei uma perna, não tinha como ter um padre, não tenho dinheiro, então eles embrulharam tudo para curar sozinho, não pude coçar por semanas e isso me deixou louco. Agora você fica quieto e eu vou pegar comida para você. A voz do homem era áspera como cascalho e seu rosto era tão feio que uma mãe poderia ter dúvidas, mas ele parecia genuinamente gentil para Malcolm. Ele acenou com a cabeça agradecido. Obrigado. Ele disse, e seu estômago roncou com a menção de comida. Poucos minutos depois, ele tinha uma tigela de ensopado no colo, um odre de água morna ao lado dele, e o motorista havia aumentado a quantidade de corrente que tinha à sua disposição para deixá-lo mover as mãos, para comer, e abençoadamente, arranhar. Vou deixar você assim, você não vai a lugar nenhum todo acorrentado, então vou deixar você pegar uma corrente extra para que você possa se deitar e coçar. Mas não tente nada, tente sair, e terei que ser duro. O motorista disse. Obrigado. Malcolm disse quando começou a comer. Quando a viagem recomeçou, ele se sentiu genuinamente aliviado, não apenas por poder se movimentar e não morrer de fome, mas também por nem todos na teocracia Slane serem uma fatia monstruosa e sem coração do mal em forma de humano.
Jackson. De manhã cedo, Vanessa tocou a bochecha da rainha Draudilon. As duas estavam sozinhas, era assim que a rainha desejava. Ela não se esquivava do toque nem repreendia a loira. Ela ainda sentia uma dor permanente nas entranhas sempre que olhava para a beldade. Era a sua consciência que a corroía. A ex-camponesa humana passou a representar, na mente da rainha, todos os erros e fracassos pelos quais ela foi responsável. O toque de Vanessa não foi uma provocação, ou uma crueldade, nem, ao olhar nos lindos olhos, ela viu um lampejo de ódio. Parecia que a garota realmente queria confortá-la, sentindo o desconforto da rainha. Você não precisa ter medo de mim. Vanessa disse suavemente enquanto se aproximava e sua forma humana desapareceu e a demônio estava presente novamente. Eu vim porque Sua Alteza ordenou, a seu pedido. Vim para ajudá-la, e não por você. Seu pequeno fracasso com o motim foi apenas uma oportunidade de aprendizado. As garras que a rainha sentiu em seu rosto não pareciam ameaçadoras, embora ela soubesse muito bem com que facilidade elas poderiam arrancar seu rosto. Eu sei, mas toda vez que vejo você. A rainha olhou para baixo. Sinto a necessidade de me desculpar novamente, se há alguma pessoa viva que meu governo tenha falhado mais do que com você, eu não a vi. Vanessa balançou a cabeça. Se você soubesse, teria me ajudado. Meu orgulho teimoso não me deixou implorar por ajuda, nem mesmo quando consegui um emprego decente e tive meu salário quase completamente roubado. A rainha sorriu fracamente, os cantos de sua boca se curvaram levemente e ela cobriu a mão dourada do demônio com a sua, permitindo que ela pressionasse sua bochecha. Se eu fosse competente, saberia, mas sua gentileza em me perdoar não será esquecida. Agora, você sabe por que foi solicitada? Ela perguntou. Negócios então. Vanessa disse e deixou a mão cair. Ela começou a andar e cruzou as mãos atrás das costas. A mudança era palpável, e a demônio falava com um profissionalismo casual que fazia parecer impossível que ela algum dia tivesse sido uma camponesa analfabeta. Eu arriscaria um palpite de que há pessoas aqui que precisam que sua culpa seja descoberta e que precisam ser transformadas em exemplo. É exatamente isso. A rainha Draudilon disse com surpresa no rosto. Como você adivinhou tão rapidamente? Você pediu por mim, eu já fiz isso por você antes, e sou boa no que faço e já terminei mais, ou menos minha tarefa maior com Astraca. Não que eu tenha terminado com Astraca, mas ele está arruinado e não mais participando do jogo dos reinos. Pareceu-me, portanto, razoável que você me quisesse de volta por algo que sabia que eu poderia fazer bem. Vanessa explicou com um tom monótono de competência casual. Bem, você está certa. Rainha Draudilon disse, e então explicou o que tinha visto no complexo de edifícios da cidade. Vanessa franziu a testa, os cantinhos de sua boca voltados para baixo e suas presas ficaram visíveis conforme desciam sobre seus dentes com a mudança de expressão. Eu vejo. Ela disse calmamente. Parece ruim, então quão público você quer que isso seja? A demônio perguntou. Quero que as histórias infantis contêm sobre o demônio que arranca os culpados de suas vidas e os leva para serem punidos, e quero que essas histórias sejam contadas por inúmeras gerações para alertar as crianças sobre as consequências do mau comportamento. A declaração da rainha Draudilon soou quase cômica, mas seu tom de voz era tão sério quanto a própria morte. Tudo bem. Parece improvável que aqueles que fariam coisas assim tivessem alguma vergonha disso, então encontrá-los deverá ser tão fácil quanto voar sobre a cidade e procurar por isso. Faça com que seus guardas façam o anúncio e tranquem os portões, e para eles prenderem qualquer um que tente escapar, e eu cuido do resto. Duvido que sejam muitos, mas alguns sequestros muito visíveis farão com que isso aconteça. Você quer que eu os mate como fiz com os nobres nos expurgos? Ou levá-los para Nazarick? Vanessa perguntou indiferente. Qual é a sua preferência? A rainha perguntou. Bem, Demiurgo precisa de mais cobaias, e talvez o destino desconhecido sirva melhor aqui do que o derramamento de sangue visível. Vanessa disse com um aceno passageiro de mão. Se você não se importa, vou pegá-los, levá-los para longe da cidade e depois jogá-los por um portal em algum lugar fora de vista. A rainha Draudilon engoliu visivelmente. Isso parece muito eficaz. Isso é. Vanessa disse sem rodeios. Então resolva isso como achar melhor. Partirei esta tarde. Mandarei uma mensagem imediatamente,
quero que todos vejam o que acontece, e saibam por que isso acontece, quando ocorre. Enquanto isso, posso oferecer uma refeição enquanto espera pelo seu trabalho? A rainha parou de falar desconfortavelmente. Vanessa riu. Não é trabalho, é uma paixão, uma entre muitas. Ela lambeu os lábios com fome. Mas vou tomar café da manhã enquanto espero. A reunião terminou depois disso, a notícia foi enviada, e no meio da tarde, tudo estava pronto e o exército partiu. Partir da cidade foi trivialmente fácil. Eles saíram deixando um pequeno grupo de soldados para trás. A vergonha de Jackson manteve a população passiva. Poucos olhares para cima podiam ser vistos enquanto a rainha cavalgava com a maior parte de seu exército. Ela não olhou para as pessoas espiritualmente quebradas. Quem eles eram e como se viam foram totalmente destruídos. Ao longe, ela ouviu um grito e o estilhaçar de pedras e vidros. Ela podia ouvir os gritos distantes, os protestos de inocência, a gargalhada demoníaca enquanto um demônio subia no ar acima da cidade. Ela carregava um homem em suas garras, ele gritava para aqueles abaixo, e as pessoas olhavam para Irine e sua presa. E quando ele varreu os rostos pelos quais passavam, a esperança se transformou em cinzas. Ódio por ele, medo da demônio, e daqueles a quem ela servia, isso foi tudo o que ele viu. A rainha Draudilon observou-os encolher à distância enquanto a vingança em forma de demônio o levava para além da vista, e não sentiu, para sua surpresa, nenhum pingo de pena pelo homem que estava sendo levado embora. Não fique surpresa. O general Muzan disse com raiva, um sentimento ecoado com um aceno duro da general Oma. Quem visse aquele lugar jamais sentiria pena de quem lá fosse a trabalho, ou a lazer. A pena pode ter o seu lugar, disse a general Oma acima do ruído constante de seu cavalo andando. Mas não com ninguém associado a isso. Você está certa, é claro. A rainha Draudilon disse, ignorando o lamento fraco que eles podiam ouvir à distância. Toda a cidade de Yaxun ficou em silêncio o suficiente para que, mesmo de longe, o lamento e a risada demoníaca ainda chegassem a muitos ouvidos. Embora eu me surpreenda com minha falta de piedade, também estou surpresa com meu sentimento de satisfação. Afinal, tal fim não poderia acontecer com pessoas mais adequadas, poderia? Ela perguntou com uma voz sarcástica e um sorriso sombrio que foi rapidamente imitado por seus generais. Não, Sua Majestade, não poderia. General Oma disse, e então silenciosamente voltou sua atenção para o portão pelo qual eles estavam se aproximando, tentando não se perguntar muito se a próxima cidade imitaria Yaxun da pior maneira possível, ou não.